Fala, gente, beleza? A gente está concluindo a nossa live com a Cris Garcia, do Dharma Bhumi, tá? De Niterói, Instituto de Yoga e Vedanta. Aí a gente estava com uma live sobre yoga na educação e estava com um problema de conexão. A live estava sendo pelo Dharma Bhumi, mas como o problema estava lá, a gente acabou que veio para cá pelo portal Yoga Educação. A live vai ficar salva, tá? E depois eu mando ela para a Cris publicar lá. Tá? Tô só aguardando a Cris retornar para a gente continuar, né? A Cris voltou aqui. E vamos aguardando. Então, o Instagram ele tem isso, ele dá aquela derrubada básica. Fala, Cris. Desculpa a demora, mas é que eu estava salvando a live. Se não perde, exato. Não, agora o Instagram salva no IGTV. Ah, é verdade, verdade. E eu achei um aplicativo que dá para baixar ela e aí eu te mando o arquivo depois. Show. Aí você consegue publicar. Vou botar também no YouTube, no nosso YouTube, a gente está colocando as lives lá, porque tem alunos, tem gente que ainda não tem Instagram, que gosta só do YouTube, então a gente coloca lá, e aí a galera vai lá, assiste, sabe, com calma, revê, é muito legal, tem sido muito legal. E esse assunto, então, assim... Instagram é uma novidade. Instagram foi assim, a minha filha mais velha, eu cheguei assim, acabou a aula dos adolescentes, e assim, pô, minha filha estava fazendo aula comigo, pô, pai, tal, não, a gente vai fazer um negócio aí na rede social. Ah, tá, o que é o Instagram? Instagram, o que é Instagram? Não, uma rede social. Não conheço. Só tem o Facebook, é ótimo. Pô, pai, Facebook é coisa de velho. Coisa do passado. Aí, tipo assim, ela fez o Instagram pra mim, né? Aí, beleza. Aí eu, tipo assim, nem olhava, né? Na verdade, eu só passei a usar o Instagram no meio do ano passado, que eu comecei a usar pra valer. O resto, nunca vi. O Facebook sempre me atendeu muito bem, obrigado. E é um mundo. Isso daqui é um mundo, cara. E atualiza com muito rápido as informações, ferramentas. É uma loucura. Essa questão de rede social é um leque que, por conta, eu acho também, que de toda essa pandemia dos recursos online, né? Estão surgindo ferramentas que tá difícil acompanhar, viu? Tá difícil. Eu vou te confessar uma coisa, então, na live. Nessa pandemia, tipo assim, a minha filha também. Pai, olha só essas lives aqui. Eu falei, live? O que é live? Aí eu entrei, falei, cara, isso daqui é melhor do que, sei lá, ver televisão de noite. Isso daqui é muito legal. Então eu vi lives, conheci, fiz vários amigos, sabe? Vários professores que eu admiro, que eu não conseguia estudar com eles, que estavam distantes. Estou estudando, agora a gente está online. Lá na faculdade, tipo assim, cara, acompanha a live de cada gente. Tipo assim, um monte de matéria foi feita agora. Por conta disso, essa troca. Isso é muito mais gostoso você estar ouvindo conhecimento, transmissão de conhecimento, bate-papo. Você gira assim, conhece pessoas novas. Fala, nossa, que interessante. Sabe, eu participei de uma de inclusão que eu fui acompanhando. Pô, que história de vida maravilhosa da pessoa. Sabe? E isso não tem preço, sabe? Essa interação. Claro, você tem que saber limitar. Aqui em casa daqui a pouco eu desligo isso daqui, eu não olho mais para ele. Porque se eu olhar, tipo assim, é que nem um adolescente, é divertido. Entendeu? Esse adolescente já está acostumado, né? Ele fica o tempo inteiro lá. Então, para ele, assim, eu confesso a você que as minhas crianças me ensinavam muitas coisas no Instagram. Tia, você não colocou isso no Instagram? Mas tem como? Tia, você não sabe? Falei, não, me presta aqui. Aí eu chegava, eu falava, gente, como assim, tia, como você não sabe? Eu falei, é porque você faz yoga, né? Eu falei, a tia não sabe nada. E me ensinava, tipo, a criança de 8 anos, sabe?
7, 8 anos, não é adolescente, não. Isso que mais me assusta. Ensinando como é que faz isso, movimenta, muito antes de toda essa pandemia. Então, eles são muito antenados com toda essa questão tecnológica, de tudo isso. E agora estão sofrendo muito com esse ensino, tendo que cumprir toda essa carga horária, ficar muito tempo. Nós tem compartilhado que não está sendo nada fácil, porque dispersa muito rápido, né? Tá ali, interage. Aí teve uma que me falou, a mãe comentou que o filho falou para ela que fizeram as provas e aí tinha um grupo no WhatsApp de cola. Olha só! Aí o filho dela... Aí o filho dela falou assim... Os moleques são muito bons. Mãe, eles são demais. Aí ele falou assim, mãe, você me perdoa, mas eu vou falar, mãe, eu não vou participar disso. Eu vou falar que você vai fiscar o meu celular, tá? Aí ela, não, tudo bem, ele foi comentar com ela, ela falou, devolveu pra ele, o que você acha que é o certo? Ele, não, mãe, não é porque eu tô, que eu acho que é o certo, você tem que colar. Então, mãe, eu vou jogar na sua conta, tá? E aí falou pro grupo que a mãe confiscava na hora da prova o celular dele, então não tinha como ele participar do grupo do Zap para cola. Olha que interessante isso. Eu falei, gente... Mas né? isso uma coisa bem... Mas isso, Cris, que você está falando é uma coisa super interessante, porque assim, isso é uma cultura de muito do estudante carioca brasileiro, que é exatamente essa coisa de, cara, vou ser um malandrão, vou colar. Que quando você tem lá fora, as pessoas, vou me dar bem. O aluno não tem essa visão. Mas isso é a questão do interna. Eu sei que querer transgredir é o natural do adolescente. Eles são incríveis, eles têm altas tiradas, você ri, entendeu? De vez em quando me põe, assim, quando vai ter prova, simulado, e a aula dos adolescentes era no meu tempo, me põe para cuidar de prova. Quando eu chego, eles assim, galera, estica as costas para fazer a aula. Eu sento, eu falei, gente, olha só, eu não quero tirar a prova de ninguém, nem tentem, tá bom? Aí, não, tudo bem, tio Maurício, tal. Inspira, ajeita e foca. E foca nessa prova, né? E, tipo assim, mas é deles. Mas essa coisa de querer levar vantagem e acaba que, assim, a prova tem que ser também um momento em que eu vou provar meu conhecimento, se eu realmente estou entendendo isso. A grande função da prova é essa, né? E agora a gente está com o desafio, né? Exatamente como avaliar, como colocar essa questão na forma online. Então, assim, é interessante, porque o aluno ele vai estudar na hora em que ele está com a melhor disposição dele. Então ele consegue estudar, parar, voltar. E aí ela viu o quê? Que o índice de aproveitamento no EAD era muito maior do que no presencial. Olha, que interessante. Determinadas cadeiras ela começou a perceber que o índice de aproveitamento era muito maior. E isso é uma questão que a gente tem que entender que hoje, com essas novas tecnologias, é um fato. Você tem que... E o yoga nunca foi tão necessário quanto hoje. Por quê? Porque eu tenho que saber me autorregular. Falei, pô, eu estou muito tempo na frente do computador. Deixa eu fazer um exercício, deixa eu fazer um exercício respiratório, deixa eu fazer um trabalho postural, eu acho que eu vou sair, vou fazer alguma atividade aeróbica. A auto-organização de horário ela tem que ser muito importante. Porque senão, Cris, a gente tem uma situação de que a pessoa vai ter aquelas patologias todas, aquelas fisiopatologias do sedentário. Sentando, encurvando e para. Né? É muito isso. É o que a gente fala. Agora tem que botar em prática o yoga. Agora, para quem já pratica, é hora de praticar de verdade. Nesse momento. Colocar tudo aquilo que vem praticando. É agora. E as crianças, assim, os menores, o que eu tenho recebido dos pais é que eles não se dão
davam conta de que as crianças sabiam tanto de yoga. Porque as crianças faziam com os pais. Coisinhas assim, lembrou. E aí os pais têm sinalizado: caramba, Cris, eu não sabia que ele sabia tanto. Porque ele chegou e falou: vamos fazer assim, vamos fazer assado. Estava estressada. Ela falou assim: mãe, para. Vamos fazer yoga. Aí ela: como? Vamos fazer yoga? Vamos aqui. Eu vou fazer com ela. Aí ela terminou, meio assim, sem, né? A mãe não é praticante. Ela falou: nossa, não é que eu me senti? E ela fez tudo direitinho, falando e tal. Então é muito legal, né? E aí que os pais, que tá vindo também num momento que as escolas, algumas escolas, alguns coordenadores estão começando a ter uma outra visão do yoga, de como ele é uma ferramenta muito importante e pode ajudar muito, como os professores, sabe, como um todo. Acho que está abrindo um grande leque aí para o yoga nesse momento, assim, com relação aqui em Niterói, né? Com as escolas, os coordenadores. Então, isso, sementinha, né? Que a gente vai plantando, é um trabalho, né? E que é longo. Olha, um trabalho de 30 anos, né? A gente tem que plantar a sementinha, é um aprendizado, é não desanimar, não desistir. E as coisas vão acontecendo. As crianças entendendo o que é o yoga, eu costumo dizer que eles percebem essa cobrança. Não é mais para eles entendem assim: nossa, é divertido, que eu não preciso estudar para no final do ano fazer uma apresentação, me sair bem e tal, babá. Não tem essa pressão, essa cobrança toda. Aí uma mãe compartilhou, agora voltando para a escola, que é muito delicado, porque essa questão do online, os pais têm que também estar atentos, né? Esses eram os menores. E assim, ela percebeu que um teve um tique, estava com um tique nervoso num dos olhos. E aí ela, o que aconteceu? E aí ele foi depois compartilhar que um dos amiguinhos, olha só, colocou no determinado momento lá da aula, numa pausa, não sei, uma foto daquele que eu esqueci o nome, daquela, era uma mulher feiosa, ficou viralizando isso, mandando WhatsApp de mensagem. Tem um Ah, nome. tá, eu vi. Sei, estranhando, é do artista É, plástico japonês. isso. É uma Mas coisa assim. botar assim, e aí é um nome esquisito. E aí ele foi compartilhar que ele ficou com aquilo na mente, porque os aluninhos são 3 da mesma família. A mãe, os pais são super assim, atividade, nada de computador, nada de videogame, fazer atividade ao ar livre, brincar, sabe? Criar. Yoga e conseguem desenvolver muita coisa, porque é uma prática que vai trabalhar a parte de cardiorrespiratório, vai trabalhar a qualidade de tônus. Essa qualidade de tônus é muito importante no desenvolvimento motor dessa criança. Então, eu tenho um refino do desenvolvimento motor, eu tenho um refino da motricidade fina, bem aplicada na educação infantil. Isso vai me trazer o quê? Bem aplicado na educação infantil, eu estou falando de desenvolvimento dessa qualidade da fala. A yoga educativa, ela basicamente ela tem uma bateria de fono embutida no trabalho de educação infantil fundamental 1. Então, a quantidade de benefícios, a listagem é muito grande. Mas talvez o mais interessante seja colocar a criança num ponto em que ela permita: agora eu estou bem, agora eu vou descansar, eu vou fazer isso, eu vou brincar com isso. Eu não tenho a necessidade de querer, querer, querer e querer. Eu aprendo legal, isso é legal, entender as emoções, nomear as emoções, a saber, o outro está falando, eu vou respirar, eu vou prestar atenção, entendeu? Ela vai adquirindo esses hábitos e isso é o que isso faz toda a diferença no final, né? Porque
Eu trabalhei numa escola muitos anos. Essa escola é um dos projetos de yoga na educação mais antigos do país. Eu agora, com a crise, eu não sei. Eu estou na escola, quer dizer, eu saí dessa escola em 2012, eu acho, uma coisa assim. E é por conta do meu trabalho na faculdade que cresceu demais. Aí eu deixei outros professores lá. E naquela época a escola tinha 40 anos de trabalho de yoga. Só que assim, eu fui o professor que ficou mais tempo, mas assim, os professores cuidavam muito, né? E era muito interessante porque a preocupação dessa escola, dessa creche escola era tanta, que o aluno, quando saía de lá, eu me lembro assim, que eu dava aula numa outra escola, bem próxima, o letramento não é muito bom, ele ainda não reconhece. Mas eu falava assim, olha a autonomia dessa criança. Ela sabe escovar o dente dela, ela sabe se limpar, ela sabe esperar, ela sabe ouvir, ela sabe conversar. Olha o ganho de socioemocional. Esse ganho de socioemocional permite que essa criança trabalhe no Fundamental 1 super bem, obrigado. E isso é uma das coisas mais interessantes quando você introduz, né? O Ferramentas do Yoga para a Educação, que é um projeto que a gente tem dentro do portal, ele é exatamente isso, na capacitação do professor regente, para que o professor regente ele possa introduzir essas sequências ao longo da aula dele e poder adequar o conteúdo da aula dele para que ele possa render. Porque o corpo ele é necessário, ele é presente na aula. Eu não posso subtrair o corpo da criança. Em psicomotricidade a gente tem uma frase que é assim, sinto, logo existo. Então eu preciso sentir para eu entender que eu estou ali, eu estou presente. E aí, esse adolescente, essa criança, dormiram mal. Aí ela vai sentar, colabor lá, a cintura escapular dela está prestando atenção com aquela projeção de cervical. A capacidade ventilatória está curta. O que vai acontecer? O corpo dela vai falar assim, cara, a primeira ventilação mais alongada, o corpo vai falar, vou dormir. Aí apaga no meio da aula. Quando o professor entende quais são os movimentos básicos para organizar o gradiente de pressão, que dá a qualidade ventilatória, que vai ajudar aquele corpo a prestar mais atenção, ele tem um ganho gigantesco. E isso é coisa simples, né? A gente está muito acostumado a fazer esse treinamento com o corpo docente de escola, que é exatamente para isso. Tem aquela galera das antigas que vai falar, isso não existe, isso não funciona. Tudo bem, E eu beleza, vou sem problema nenhum. trazer uma... Olha, você colocando agora dessa questão de ter professor que, não, olha, eu tenho uma aluna, e aí é no espaço, né, da escola. E ela faz, ela ama. E ela falou assim, tia, tem yoga na minha escola. Mas eu não gosto do yoga na minha escola. Eu falei, como assim? Mas como você não gosta? Por quê? Como é que é? Conta pra ti, como é que é o yoga lá? Quando a gente entra, a tia que vai dar aula, ela manda fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí ninguém faz, ou metade faz, não faz, lá de um jeito como se fosse uma obrigação. É muito chato, ninguém gosta. Aí eu falei, não, de repente é porque vocês não prestaram atenção e tal. A gente, né, tem que ter esse cuidado também. Mas eu acho que é essa questão dos professores, né, de uma escola que para os professores, se os professores soubessem, antes de cada aula, independente da sua disciplina, trouxesse esse momento, mas de uma forma acolhedora com as crianças, não como... Porque elas percebem quando vamos lá, mais uma obrigação, respira, conta até 10, faz isso, faz aquilo. Não pode ser tão mecânico, né? Porque senão não tem um efeito, não vai surtir o efeito maravilhoso que poderia, né? Mas aí que tem uma coisa, Cris, e eu concordo com você, isso tem uma coisa que tem a ver com a capacidade de comunicação. Então a criança, ela está um período X, aí ela num período integral está X vezes 2, 2x. Então, ela não quer estar lá. O corpo dela não quer estar lá. Então ela tem que fazer uma projeção positiva sobre o professor, sobre o docente. Então, é muito complexo, porque assim, o professor que não entende isso, ele fala, primeiro eu tenho que conquistar essa turma, conquistar a simpatia da turma. Por quê?
Quando eu projeto que aquele professor ou professora é um cara legal e vai me fazer feliz, eu relaxo a guarda, o simpático relaxa. E eu passo a ouvir. Na tradição do yoga, a gente vai chamar isso de Shraddha, a entrega. E assim, a princípio, você não acredita em nada. 2 passos para trás. Você escuta. Tem sentido? Dou o primeiro passo. Ah, tem muito sentido? Eu dou o segundo passo. E no terceiro momento eu sento e o escutar se torna uma meditação. Por quê? Porque internamente eu entendi que aquele professor, ele não está sendo uma ameaça à minha integridade física, nem minha integridade mental. Então ele está passando conteúdo. Então essa transição é uma transição muito complexa. Nem todo professor regente entende isso. E aí, se aquele aluno que está ali sentado na sala de aula não percebe, fala assim, professor é um chato, não adianta. Ele nunca vai conseguir dar uma chance para aquele professor também apresentar o conteúdo e a projeção. Desculpa. O que acontece com o professor de yoga? O professor de yoga, ele tem uma projeção que é muito clara. A Swami Dayananda falava muito isso. Você vai receber projeção. Aceite que vai receber projeção. Né? Que é o quê? Quem te põe para dormir? Teu pai e tua mãe. Quem cuida do sono do aluno durante a aula de yoga? O professor. Então, você faz toda uma construção, leva aquele aluno a uma prática, ele relaxa, automaticamente é uma projeção de confiança. Pô, o cara cuidou de mim. Muito adolescente que a gente... Por que o projeto do yoga ele é muito importante para o socioemocional? Porque ele parte da relaxação. Quando você analisa a estratégia da psicanálise de Freud, primeiro eu relaxo para eu poder ter o diálogo e a conversa. E a mesma coisa com a prática. Então, no momento que ele sai dessa etapa de relaxação, ele internamente ele está mais suscetível a conversar sobre alguma coisa. Então, é uma ferramenta muito importante. E o professor regente, assim, o professor regente ele vai descobrindo o benefício para ele. Para ele chegar em casa, dormir. O professor regente, cara, deu aula, pegou um massacre, ainda tem que corrigir 50 provas. Como é que ele fica? Entendeu? Ele sofre também. Então, mais uma vez, a pirâmide de investimento no país com relação aos professores da base é muito invertida. Né? Os gestores hoje, eles não entendem a coisa de uma... E a base, e a educação é a base. E a educação é a base. Sem educador, sem professor eu não tenho. Médico, engenheiro, dentista, não tenho nada. Né? Então, essa questão é uma questão que, infelizmente, é a realidade do nosso país. Né? Porém, é assim, o yoga é uma semente de mudança. As escolas que adotam a prática do yoga, e que levam a prática do yoga dentro da grade, oferecem aos professores, eles vão fazendo uma mudança. E essa mudança muda a cultura dessa escola. E quando os alunos começam a procurar a escola, né, ou buscando essa referência, é muito pelo conteúdo programático, pelo projeto pedagógico. Né? Por isso que nas escolas eu acredito muito, Maurício, quando está dentro da idade mesmo, para ter esse efeito, esse nível de observação da procura do próprio pai, do próprio adolescente que já sabe, eu quero a escola X, Y, né? Do que uma atividade extracurricular, porque geralmente é sempre no final do dia, e aí as crianças já estão super cansadas, ou tem um monte de outras atividades, né? E aí os pais ficam naquela indecisão de vou colocar em quê. E uma outra coisa que é importante que você colocou, dessa questão do conhecimento do professor, do se aprofundar, para que você passe a seriedade, confiança para a escola, né, quando você leva um projeto desse, para os coordenadores e para os pais. Porque quando você explica, fala do yoga, mas da abrangência que o yoga tem de mudança e de que não é uma coisa mística, não é muito... Eu tiro pela minha experiência, os pais falam, yoga é isso?
Yoga é isso. Yoga vai fazer. Trabalha tudo isso. Sim, acho que ter essa bagagem, continuar estudando, continuar se atualizando, para você ter seriedade quando você vai falar sobre yoga, principalmente para esse nicho que são os pais, né? Das crianças, que eles querem entender o que vai fazer com o filho. É legal, eu sei que yoga acalma, então eu quero que ele faça, porque vai acalmar, né? E tal. Não, o yoga não é só para acalmar. O yoga trabalha uma série de coisas, então vai contribuir com muito. E aí você começa a conversar, a explicar, e aí realmente eles têm um despertar diferente, né? Por isso que essa questão realmente do professor qualificado, né, e que se aprofunda, abrindo esse leque, né, não só dessa questão da prática de asana e tal, mas tendo essa visão que você traz muito bem, que para a escola é sensacional e para dar espaços também, né? Porque é o que eu falo, você tem mais autonomia para apresentar para os pais entenderem de fato o que é o yoga, né? Muito além do que eles olham na capa de revista. Sim, e isso tem uma diferença, por isso que a gente investiu muito na questão do núcleo de pesquisa. Então, o eixo central do ciência é um eixo que hoje é curso universitário, entendeu? E a gente tem essa questão por quê? Porque foi uma coisa que o professor Hermógenes, ele muito já tinha me falado, Maurício, é, o yoga vai ser assim uma matéria muito importante na escola para as futuras gerações. E a gente tem que plantar isso agora. Por quê? Porque é necessário que haja é, solidez. Porque o ocidental, o pai ocidental, ele não vai ter essa. Ele tem que ter um entendimento. A coisa tem que ser bem clara, lógica e coerente. Tem que haver um Sim, entendimento de por que funciona, como funciona, qual o diálogo que eu tenho com os pais. Eu tenho muito diálogo com meus pais, pais de alunos de educação infantil. Por quê? Porque ele falou assim, quer dizer, qual é o bem mais precioso de uma família? São seus filhos. Quem é esse professor? Será que ele é um esotérico que vai estar sim. ensinando uma coisa que vai de encontro à cultura da minha família? Ou será que ele vai estar dando valores que, na verdade, eu vou somar aos valores da Somar. minha família? É E aí, quando eles entendem que o projeto pedagógico do portal Yoga Educação é um projeto vasto, né? Hoje, agora, nesse modelo online, então, eu, de certa forma, eu estou um pouco feliz porque eu estou conseguindo voltar com as mais de 300 horas da formação. Que aí, tipo assim, as pessoas podem participar, fazer os módulos de uma forma mais autônoma, mas elas conseguem ver a riqueza de coisas. Porque eu fico muito preocupado, porque assim, o yoga para criança e adolescente na escola é uma faca de dois gumes. Porque se o profissional que vai trabalhar na escola ele não está bem qualificado, ele faz um curso, esse curso não dá a base para ele queima, queima a escola, se queima e vai achar que não funciona. Por quê? Porque ele não entra com uma metodologia assertiva. Ele não tem uma sim. metodologia. E isso vem de pesquisa. Né? E a gente a gente tem uma qualidade ideal de temperatura e pressão. O laboratório brasileiro foi um laboratório único. Por quê? Porque a gente tem aqui o fator da escola particular, que a gente quase não tem em lugar nenhum. Entendeu? Então, a gente pôde ter esse laboratório. A gente pôde ter esse laboratório por uma geração, duas gerações e acertar o modelo de trabalho. Lá fora eu vou ter o quê? Eu Aprimorar. começo a aprimorar. Eu começo até agora, 2015, essas primeiras experiências, o pessoal, uau, uau, mas você vê que não tem chão rodado. Então, é assim, quando o professor chamou a gente, o professor Erlosch chamou a gente, o professor Alé me chamou também com relação a isso. Foi assim, foi aceitar o Dharma, aceitar que a diferença que o portal faz e os projetos que a gente conduz, exatamente para dar esse chão seguro para que a área da educação saiba que sim, existe uma metodologia construída, pensada na escola brasileira. Ela sim pode ser trabalhada em educação infantil, ensino médio, e essa mesma metodologia pode ser adaptada também para adultos, idosos e protocolos de saúde.
Por quê? Porque a gente começou da célula, da menor célula, como funciona, qual o diálogo, como conversar, porque o filho de uma família é o seu bem maior. É uma E joia. eu acho, é uma joia. E quando você fala e alguém influencia ou alguém faz a cabeça, pô, óbvio, pai e mãe fica super triste, mas é aquela coisa, você quando dá ferramentas de autonomia para esses adolescentes, quando você dá ferramentas de autoquestionamento, ele vai olhar para alguém e vai falar, cara, esse papinho que você está me falando eu não acredito, porque eu tenho uma visão clara. E isso é uma das coisas que a meditação traz, visão clara, coerente, objetiva acerca da realidade que te cerca. E essa é a grande questão. A prática do yoga não é para você fugir da realidade, é para você olhar a realidade de uma forma clara, objetiva, Sim. coerente, para você entender o que tem que ser feito, sabe? É essa visão. E quando eu implantei um projeto numa escola grande aqui do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. E, tipo assim, os diretores dessa escola falavam assim, a gente quer que essa escola forme a próxima geração de empreendedores do país, sabe? E a meditação e o yoga fazem parte desse currículo de profissionais, são todos treinados dentro da yoga educativa. Então, por quê? Porque quando você tem clareza, a sua tomada de decisão é clara. Eu falo por mim mesmo, às vezes, eu e Mari, a gente tem que fazer alguma coisa, eu falo, amor, esquece, a gente não vai fazer nada, vamos meditar, vamos É mais refletir, assertivo. e amanhã, de cabeça tranquila, a gente pondera mais factualmente sobre o assunto, sabe? E a gente toma decisão, né? Então é muito isso. Cris, Sensacional. Ó, só fala aí que teve alguém que perguntou, queria esse curso à distância, e eu tô sabendo que você vai, como eu te acompanho, né? Eu tô pensando agora final de julho, então fala aí, porque alguém perguntou em algum momento aí, quando você estava falando, eu estava olhando, queria tá. esse curso à distância. Gente, tem sim a distância, vai começar aí, ó. Fala, Ó, Maurício. ironicamente, o portal Yoga Educação esse ano, eu dou aula há 30 anos, né? Então eu dou uma média de 10 aulas por dia de segunda a sexta. Esse ano eu reduzi minha carga horária, eu saí de algumas escolas, eu estou apenas em 2 escolas, com menos tempo, para eu poder começar a gravar o EAD. E veio a pandemia, né? Então, assim, eu comecei a gravar. Ixi, já toma conta de tudo. Isso já toma conta de tudo. E aí eu comecei a gravar e o que acontece? A gente já preparou o módulo do Ciência, o Yogasana, o Mindfulness Educacional, técnica de relaxamento e Yoga Nidra. E a gente está agora fazendo o Fundamentos do Yoga Educativa para crianças, adolescentes e adultos na escola, que é o primeiro módulo da formação, onde a gente coloca bem os conceitos e como a gente trabalha. E ele está todo online agora, né? Então a gente está fazendo por plataforma de EAD, então tem um monte de material gravado, tem os materiais online que a gente vai estar trabalhando com os alunos. E esse curso, ele está aí, né? Então ele vai começar agora 23 de julho e vai até 1º de agosto. Então, assim, são 40 horas divididas em várias atividades, tanto em material gravado quanto em material presencial. E para quem é da área da saúde, o nosso curso de extensão universitária, que corria por São Paulo, da Fernão Dias, também vai ser online. Então, a gente está agora com 20 profissionais da área de saúde, onde a gente vai abordar fisiopatologias e psicopatologias e saúde preventiva escolar. Tá? A gente não... O conteúdo do portal Yoga Educação, ele continua sendo o portal Yoga Educação, e migramos esse material excedente do Ciência do Yoga para o curso universitário, adequando a prática do yoga, porque o protocolo da yoga educativa é o protocolo básico para explicar essa prática integrativa e complementar em saúde. Então, para quem é da área da saúde também e quiser uma especialização para entender como utilizar o yoga como uma ferramenta complementar em saúde, tem esse curso da faculdade, é corpo docente de faculdades de medicina e educação física do país inteiro, que agora é online, porque ele era presencial. Os cursos do portal também.
Só que a gente não sabe quando vai ter presencial de novo, né? Então, provavelmente em janeiro a gente tem um seminário presencial, mas por enquanto está tudo online. Então, para vocês que estão acompanhando a live até o final, já quase 2 horas de live, Fundamentos do Yoga Educativa para Crianças, Adolescentes e Adultos na Escola, começando 23 de julho. O primeiro lote promocional é só até o dia 30 de junho, tá? A gente já está no final dele. A gente abriu as inscrições ontem, a gente já está no final. E aí eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu estenda um pouquinho até o dia 30, que foi o combinado. E depois a gente, assim, então eu recomendo, quem tiver interesse, procura a gente, tá? Para dar o contato e começar essa questão da inscrição. E o pessoal todo da área da saúde também, que queira fazer o fundamento, está convidado. O pessoal da área da saúde, no final de setembro, estamos começando nosso curso universitário, tá? São 200 horas e mais de 20 profissionais, tá bom? E então, gente, todas as informações também estão lá bem explicadinho. No Instagram também tem muita informação, né? Não percam essa oportunidade. Alimentar a mente com coisas boas, com bons conteúdos, com pessoas que realmente entendem do que está falando. Isso é muito importante, né? Tem muita live, muita informação, muita coisa nesse mundo online. Mas a gente tem que peneirar, ter esse cuidado de se alimentar mentalmente com coisas boas, com bons conhecimentos, porque senão vira uma perturbação, né? Então, tá aí, eu te Maurício. agradeço, Cris. Nossa, que delícia! A gente Gratidão. ficaria aqui horas falando. Gratidão, muita gratidão. Harion, que prazer enorme, que presente. Uau! Sementinhas e ganha esses presentes. Nossa, muito, Isso é verdade. muito obrigada, viu? Depois manda as duas, que eu vou botar lá as duas. Eu que agradeço. Tá bom? Cris, gratidão. Boa noite aí para vocês. Eu tenho que dar atenção aqui para minha tropa aqui da casa também. Um beijo enorme para a Mari, para as crianças. Eu tô amando lá eles participando. Muito legal. Beijo, Cris. Beijo. Boa noite, galera. E se cuidem, hein? Isso aí. Fiquem bem. Lascar. Tchau, tchau. Fiquem bem.